Pessoal, vamos dar prosseguimento então às nossas aulas acerca da matéria de escatologia. Estudando as escolas de interpretação, chegamos agora ao pré-milenismo, ok? A escola também conhecida como futurista, que lança a interpretação do milênio contida no livro de Apocalipse, numa abordagem primeiramente literal e também futurista, porque entende que se cumprirá em algum tempo no futuro, que virá a ser instaurado de uma forma drástica por Cristo Jesus, tá certo? De uma forma instantânea, e que será instaurado de forma literal no plano terrestre, será instaurado aqui na Terra, e também está visualizada para o plano futuro, será instaurada no futuro, por isso pode ser chamado também de futurista. Pré-milenista porque coloca os eventos do arrebatamento e da tribulação antes do milênio. Então é uma abordagem pré-milenista, ou seja, antes do milênio, antes de vir o milênio, a instauração do milênio literal na Terra, haverão esses acontecimentos, tanto o arrebatamento da igreja quanto o período de grande tribulação, tá ok? Então estamos falando do pré-milenismo, da abordagem futurista. O tempo da igreja, o que nós vamos ver também na abordagem dispensacionalista, a questão do parêntese profético, a interpretação, uma hipótese de interpretação do texto de Daniel, as 69 semanas, desenvolvendo-se no transcorrer da história, o chamado parêntese profético, que interrompe as 69 semanas, na expectativa da 70ª. Então o acontecimento da 70ª semana, para alguns, se dará após o arrebatamento da igreja. Então tem aqui essa possibilidade aí do arrebatamento da igreja. Outros entendem que a igreja adentra o tempo do primeiro período da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, sendo retirada do meio. Então traz a abordagem mid-tribulacionista, sendo retirada no meio da grande tribulação, ficando então o segundo período, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, a metade da 70ª semana de Daniel, como um período de intensa punição por parte de Deus sobre o anticristo e os seus associados, tá ok? Aí é o período que Apocalipse aborda como as taças da ira de Deus, as taças cheias da ira de Deus. Então a igreja, na verdade, vivenciaria o período dos selos e das trombetas ainda, mas não das taças. E aí, terminado esse período em que a igreja começa a ser perseguida, e aí temos aí os textos, por exemplo, do 5º selo, que vê as almas embaixo do altar, e no final desse período, quando as almas estão de vestes brancas e com palmas na mão, alguns entendem, os mid-tribulacionistas entendem que esses que estão sendo abordados ali são os integrantes da igreja de Cristo, que vieram aqui ao longo das épocas pregando o evangelho, adentram o primeiro período, tá certo? Primeira metade da grande tribulação, são arrebatados, então, né, na verdade são mortos, né, são perseguidos e são mortos e vão para o reino de Deus, vão para a glória como mártires. Então a igreja sofrerá, segundo essa abordagem mid-tribulacionista, a igreja sofrerá o martírio dos últimos tempos com a perseguição do anticristo. E após isso, se completar o número daqueles que vão ser martirizados pela perseguição do anticristo, virá então o derramamento das taças da ira de Deus, com o segundo período da grande tribulação, acerca do qual Jesus falou que se não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, ninguém resistiria. Então por isso que os mid-tribulacionistas entendem que o primeiro período da grande tribulação é vivenciado ao longo da história da igreja. Então eles alegorizam esse primeiro período da grande tribulação e entendem que o segundo período de 3 anos e meio é literalizado visando a sua abreviação, que Jesus mesmo é que se encarregou de dar o entendimento disso, dizendo que eles são abreviados porque eles são 3 anos e meio porque são abreviados, e essa abreviação deve-se ao grande peso do derramamento da ira de Deus, tá ok? Então temos aí os futuristas, todos eles são de um plano futurista, porque eles leem o milênio de forma literal e
lendo literalmente, eles lançam esse período para o futuro, por isso são futuristas, são pré-milenistas, porque entendem que todos os acontecimentos aqui se darão antes do milênio. Então, tá certo? Pré-milênio, pré-milenistas. E finalmente, aí temos, como eu já esclareci aqui, os mid, né? Os pré-tribulacionistas entendem que o arrebatamento será antes do período de grande tribulação. Então, houveram as 69 semanas de Daniel, cumpriu-se na época da morte e ressurreição de Cristo. Após isso veio o tempo da igreja, que é qualificado como parêntese profético. Um parêntese por quê? Um parêntese abre uma exceção dentro de um texto, dentro de uma argumentação, dentro de uma fala. Então a pessoa vem numa sequência lógica e diz, eu vou abrir um parêntese. Quando ela abre um parêntese, ele está inserindo algo que não era daquele texto. Então ele vai abrir um parêntese e esse parêntese é explicativo, ou é algum acréscimo de informação que não necessariamente estaria ali. Então o que acontece? Os dispensacionalistas leem a história da igreja como um parêntese dentro da argumentação da 70ª semana de Daniel. E aí eles falam que como Jesus Cristo veio para o que era seu e os seus não receberam, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a igreja está qualificada dentre aqueles que, desses todos aqueles, né? Jesus veio para os judeus, para os seus. Os seus o rejeitaram, não todos, mas a grande maioria o rejeitou. Então, uma vez que foi rejeitado por eles, a todos quantos. Então, esses todos quantos é um número invariável, é uma quantidade em aberto, né? Abre um leque de possibilidades, de números aí, todos quantos. Desde os primeiros que aceitaram a mensagem salvífica de Cristo, até a última alma que aceitar. Quando dá-se então tempo em que se fechar, né? Se fechar essa porta de evangelização, essa porta da graça, né? Quando então virão aquele que está designado aí nas profecias acerca dos julgamentos de Deus. Então o que acontece? Esse período após a negativa dos judeus até a última pessoa que aceitar Cristo como Salvador, ele é tido como um parêntese dentro da narrativa lógica de Daniel. Então Daniel foi revelado a ele as 70 semanas, e a 70ª semana é uma semana de conclusão. Uma semana que conclui todo o projeto de Deus em relação ao restabelecimento de Israel e a punição dos seus inimigos, a punição dos seus adversários, principalmente do anticristo, que se levanta no livro de Daniel, é tipificado como um chifre pequeno, por exemplo, que tem uma boca ousada, que fala blasfêmias contra Deus. Então essa abordagem de Daniel, ela é interrompida na 69ª, tá certo? Essa interrupção deve-se à negativa dos judeus. E aí Paulo aborda esse assunto como? Ele fala que a igreja é como um jambuzeiro bravo enxertado na videira. Veja que o enxerto não é a árvore natural. A árvore natural é a videira. E a árvore natural, Paulo mesmo deixa isso claro, é Israel. Então Paulo fala acerca disso. Se não poupou a árvore natural, quanto mais a enxertada. Paulo deixa esse alerta para os gentios. Fala, vocês têm hoje o privilégio de serem o foco, né, de Deus, serem o foco da salvação através da graça. E judeus não, os judeus rejeitaram e estão marginalizados em relação a esses acontecimentos. Mas Paulo, ele guarda uma esperança de uma futura restauração de Israel, uma esperança escatológica. Então Israel tem um plano escatológico a se cumprir no futuro. E aí vamos ver também mais para frente outra escola de interpretação entre aliancismo, neo-aliancismo e dispensacionalismo, com abordagens diferentes em relação a Israel e o cumprimento das profecias em relação a Israel. Um diz que a igreja é o substituto de Israel, outro diz que não, existe um plano específico para a igreja e outro para Israel. Aí vemos que são possibilidades de interpretação. Mas se nós levamos em consideração aquilo que Paulo fala em Romanos, vemos que Deus tem um plano futuro ainda a desenvolver em relação a Israel. E vemos a natureza da igreja. A igreja é um jambuzeiro bravo enxertado na videira. Então a videira original é Israel. A igreja foi um enxerto. E esse enxerto deu-se a partir da rejeição dos judeus. Aí Paulo usa esse argumento, que a rejeição deles é a nossa salvação. Veja só, hein? É interessante analisarmos essa dinâmica de relacionamento entre a igreja e Israel. Então Israel negou, se Israel houvesse aceitado em peso, né, Israel teria se tornado a grande nação evangelística da terra, e os judeus iriam por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E creio eu, é uma posição minha, né, ninguém é obrigado a
aceitar, mas creio eu que se os judeus tivessem aceitado em peso e o Pentecoste prometido em Joel tivesse vindo sobre toda a nação de Israel, se não toda, sobre a grande maioria, ficado somente um pequeno número de não aceitação, mas a grande maioria se convertendo e sendo capacitados pelo revestimento do Espírito, creio eu que a história da humanidade teria se resumido a poucos séculos. Poucos séculos de evangelismo intenso pela face da terra, e então viria um tempo escatológico, há muito tempo atrás. Mas diante da rejeição dos judeus, Jesus chamou então, entrou então para o plano principal os gentios. Então os gentios teriam que ser alcançados pelos judeus. Os judeus seriam o grupo central aí na questão de ter a responsabilidade de evangelização de toda criatura. Seriam eles. Eles teriam que estar pregando esta palavra, eles teriam que estar indo por toda a terra, eles que teriam que estar fundando as igrejas, eles que teriam que estar proclamando o evangelho a toda criatura. Mas a partir da rejeição dele, Jesus comissionou ali aqueles 12, dos quais um traiu, foi substituído lá pelo colégio apostólico, colocado Matias, e não somente isso, mas Jesus mesmo se encarregou de chamar o 13º apóstolo, de chamar o apóstolo Paulo. E Jesus mesmo comissionou o apóstolo Paulo e entregou a ele o apostolado e o evangelho, como Paulo fala, que eu recebi o meu evangelho diretamente do Senhor. Então Paulo teve, professores teve, mas ele foi comissionado diretamente por Cristo. E aí a partir desses 12 apóstolos, e Paulo, que volta-se especificamente para os gentios, em todo lugar que ele vai, ele procura uma sinagoga, mas a partir dos conflitos dentro da sinagoga, ele volta-se para os gentios. Então a grande obra de evangelismo dentro do mundo gentílico é a responsabilidade de Cristo através de Paulo. O Senhor Jesus comissionou o seu apóstolo Paulo, e Paulo pregou principalmente para os gentios. Os outros apóstolos também, mas não tanto quanto Paulo, não com um alcance tão abrangente quanto Paulo. Formou os primeiros grandes continuadores, Timóteo, Tito. Tito era completamente gentil, Timóteo ainda tinha mãe judia, mas Tito era do mundo gentílico. Se não me engano, Silas, mas Tito eu sei que eu me recorde aqui, totalmente do mundo gentílico. Então o que acontece? A partir dessa abordagem vemos, a partir da rejeição dos judeus, a opção pelos gentios como pivô dessa situação. Então os gentios é que vão proclamar o evangelho a toda criatura. Vão levar o evangelho a toda a raça humana. E aí o que acontece? A partir dessa mudança, em virtude da negação dos judeus, a possibilidade de ser oferecida a eles rejeitando, o plano de Deus não é atrapalhado, o plano de Deus não será frustrado. Rejeitou? Muito bem, a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí a igreja entra na história. Então a igreja não é visualizada por Daniel, nem poderia ser. Daniel estava voltado para os judeus. Mas a partir da rejeição dos judeus, e aliás, nem fica totalmente desconexo, porque Daniel mesmo fala que acerca do Filho do Homem, que ele será rejeitado, que ele será morto. Então Daniel aborda a questão da morte de Cristo. Agora, há coisas que Daniel não compreende. Por exemplo, a ressurreição de Cristo, o plano da graça, a salvação sendo ofertada a todos os gentios por meio da graça, por meio da salvação em Cristo Jesus, a aceitação do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então tem coisas que Daniel não visualizou. Essas coisas que Daniel não consegue visualizar são entendidas como pertencentes ao parêntese profético. O parêntese profético interrompe a 69ª semana, ficando em suspenso até quando houver o arrebatamento da igreja. Então após o arrebatamento da igreja, dá-se-á a continuidade do relógio profético, podemos chamar assim, das 70 semanas de Daniel, com a inclusão, com a instauração da 70ª semana. E a 70ª semana está dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio, falsa paz e grande tribulação. Ok? Então só para a gente começar a compreender um pouco o plano pré-milenista, que é um grande conjunto. Dentro desse grande conjunto existem as escolas pré-tribulacionista, tá certo? Que fizemos aqui uma breve explicação acerca dela, entendendo o arrebatamento antes do período de 7 anos, divididos em 3 anos e meio, 3 anos e meio, 7 anos de grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. Ambas estão relacionadas aqui. Tá certo? Então esses são pré-tribulacionistas. Os mid-tribulacionistas entendem o arrebatamento após o primeiro período de grande tribulação,
ficando o segundo período, que é o período das taças, né, da grande ira de Deus, reservado somente para o anticristo e seus adeptos. Aqueles que ficarem aqui, aqueles que aceitarem a marca da besta. E aqueles que morrerem no martírio vão ser recebidos em glória nas mansões celestiais. Então a igreja vem ao longo de todo esse período, o anticristo se manifesta, tá certo? A igreja adentra o primeiro período de grande tribulação, quando ele sobe ao poder e instaura a marca, né? Obrigando todos a usarem, a aderirem a esta marca. E esta marca não necessariamente é um carimbo, tá? Então muitas pessoas aí especulam sobre a marca do anticristo. É um carimbo, né? É um objeto, é um número, é uma tatuagem. Olha, a questão abordada com relação ao símbolo, ela é mais profunda do que isso. Então ela é algo, claro, você vai ter que aceitar ou negar. Então isso podemos colocar. Não é algo oculto, é algo claro, é uma imposição. Certo? Não é uma opção, é uma imposição. Terá que aceitar. Essa imposição vai restringir ou não o acesso aos bens. Então todos aqueles que querem comprar, vender, negociar, precisam de adquirir mantimento, só poderão o fazer dentro da aceitação da marca, porque a marca viabiliza a participação no governo do anticristo. Então a marca, ela será uma imposição e ela será algo bastante evidente, bastante claro. A aceitação negativa de algo que está sendo imposto. A partir da negativa, perseguição e morte. Aí dá-se a questão do martírio. E aí os tribulacionistas entendem, a igreja vai passar pelo último martírio. Esse martírio será durante o governo do anticristo. Após aqueles que morrerem no martírio, não aceitando o sinal, que será algo imposto. Então, em vez de ficar especulando, e aliás eu vou fazer a leitura aqui de um texto de João Calvino maravilhoso, que eu entendo que tem que nortear a nossa interpretação. Porque, independentemente da escola que você opte, o amilenismo, pós-milenismo, futuristas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, você tem que ter uma coerência e você tem que ter um respeito, uma reverência à palavra de Deus. Você não pode se deixar levar por especulações absurdas, imaginações, sem estar fundamentando isso de alguma forma na palavra de Deus, em coerência com ela, subordinado a ela. Nenhuma tese, nenhuma interpretação, nenhum teólogo, nenhuma hipótese é superior às afirmativas da Sagrada Escritura. Então tudo tem que subordinar a ela. Por que que há diferenças de interpretação? Porque uns usam recurso alegórico, outros usam recurso literal, e existe uma certa ambiguidade no sentido de essa palavra ela pode ser literal, pode ser alegórica, e aí nessa ambiguidade mora uma certa diferença de opiniões. Mas todas essas opiniões têm que convergir num objetivo só. Qual é? A centralização, a centralidade da palavra de Deus como regra de fé e conduta, como regra, inclusive, da construção de todas essas ideias aqui. Tudo tem que estar vinculado à palavra de Deus. Então a hipótese, a teoria não pode simplesmente sair construindo um quadro que esteja em contraste e pior, que esteja em contradição com a palavra de Deus. Então aquilo que pode ser vinculado, subordinado à palavra, pode ser discutido. Aquilo que foge da palavra ou contraria, obviamente rejeitado, tá certo? Então é aí onde vemos, eu vou ler daqui a pouco aqui João Calvino, vemos os tribulacionistas lerem esse primeiro período como alegórico, incluso dentro do tempo da igreja, a igreja adentrando aqui pelo primeiro período da grande tribulação, a falsa paz, a instauração do governo do anticristo, a marca sendo implantada, e não interessa ficar discutindo aqui se é um chip, se é um carimbo, não interessa, ou pegar o número e tentar ficar tentando lançar hipóteses, se é fulano, se é beltrano, se é ciclano. João deixa muito claro que aqueles que estiverem nesse período, aqueles que visualizarem essa situação vão ter certeza, e aquele que tem sabedoria pode interpretar. Então o que acontece? Aqueles que vão estar visualizando essa situação, eles terão certeza daquilo que eles estão aceitando ou negando. Então é número de homem, não é um número celestial, não é um número que está além da nossa realidade. Ele trabalhará com alguma coisa que é próprio do homem, 666. Inclusive dentro da Bíblia existem algumas linguagens com relação a letras, a números, a símbolos,
O 7 é o número da plenitude. Então temos aí alguns números que são bastante significativos. E o 6 geralmente é associado a coisas dos homens. O 12, por exemplo, é associado a grandes realizações do plano divino. Por exemplo, Deus escolheu 12 tribos de Israel, a 13ª era uma tribo consagrada a Deus, as 12 eram contadas. Jesus chamou 12 apóstolos. Então o plano de Deus realmente se realiza dentro dessa característica, levando 12 em consideração. O 7 é a plenitude, os 7 dias da criação. Tá certo? Aí vemos 7 Espíritos de Deus, as 7 taças, né? Os 7 trombetas, os 7 selos. Então os números, eles dizem algo também, os números têm um significado simbológico. E aí quando vimos aqui a questão do 7, né, na grande tribulação, Daniel já abordou a 70ª semana. E quando vimos aqui o número 6 nessa abordagem, vemos os 6 geralmente associados a coisas humanas. E João mesmo diz, é número de homem. E ele pega esse número e replica ele 3 vezes. 666. E aí esse 666, o 6 é o número de homem, só que está replicado 3 vezes. E esse 3 também é associado a coisas divinas. Então vemos, por exemplo, o governo do anticristo. Em que plataforma ele vai desenvolver? O dragão, a besta que sobe no mar e a besta que sobe da terra. 3. Você vê, o 6 e o 3 associados. O 6 número de homem, replicado 3 vezes. 666. Então isso vai ser claro, vai ser evidente para quem? Para quem sofrer o assédio dessa implantação. Ele vai ter certeza de que ele tem que negar, porque aquela é a marca do anticristo. Ou ele vai aceitar para poder participar do seu governo. A partir da aceitação vai adentrar ao período da grande tribulação e da ira de Deus, o derramamento das taças da ira de Deus. Aquele que negar, e aí os midi-tribulacionistas entendem que a igreja está incluída nesse período, aquele que negar vai ser perseguido e será martirizado, quando então, ao final desse primeiro período, todos os mártires já terão adentrado a glória, dar-se ao início do último período da grande tribulação, os 3 anos e meio, que são na verdade uma abreviação, conforme Jesus mesmo disse. Se aqueles tempos não fossem abreviados, ninguém existiria. E aí, finalizando, temos aqui os pós-tribulacionistas, que podem ser chamados de pré-milenistas históricos. Os pré-milenistas históricos, eles guardam uma certa característica, não com aquele historicismo preterista, que diz que o Apocalipse é um livro que não tem revelações, na verdade é um livro que narra eventos do primeiro século da era cristã. Não é esse tipo de abordagem. Os pré-milenistas históricos entendem que esses acontecimentos se desenvolvem ao longo da história e na verdade a igreja vivencia todo esse período aí ao longo da sua história, tá certo? Então é nesse sentido que eles são históricos, eles são pré-milenistas. Eles não alegorizam o milênio, eles entendem que o milênio se realizará e Jesus virá implantar o milênio. Mas o que eles entendem, na verdade, por exemplo, o arrebatamento é a passagem do reino de pecado para a salvação. Então esse é o entendimento do arrebatamento. O arrebatamento é alegorizado. E a igreja vivencia todo esse período aqui de perseguições, aguardando o quê? A vinda de Cristo e a implantação do milênio literal. Enquanto o pós-milenista entende que o milênio é alegórico, e eles estão implantando o milênio, né? E a igreja está... o milênio, na verdade, é o reino de Cristo no meio da igreja, e Jesus virá ao fim do período, para fincar a bandeira aqui e oficializar o seu reino. O pré-milenista histórico, ele entende que a igreja vivenciará esse período de grande tribulação, inclusive o período de abreviação, como Jesus fala, né? O período de 3 anos e meio abreviado, e verá Jesus vir implantar o milênio, quando então a igreja martirizada adentrará o reino milenial, sendo ressuscitada para viver no milênio com Cristo Jesus. Então haverão aqueles que já estão na glória, que morreram ao longo da história e também foram martirizados, e aqueles que até o final serão martirizados, quando então todos os mártires reunidos serão ressuscitados para viver o milênio. E aí temos então a abordagem pré-tribulacionista, midi-tribulacionista, pós-tribulacionista, tá ok? Mas todas são pré-milenistas. Todos são pré-milenistas e entendem o milênio de uma forma futurista. O milênio literal instaurado para o futuro. E aí, como eu prometi aqui o texto de João Calvino, que eu achei impressionante e que eu acho bastante sério.
que eu acho assim, de um comprometimento bastante sério com a Escritura. Então é de muito proveito que nós observemos essa forma de lidar com a Escritura, para poder lidarmos assim com as hipóteses de interpretação da escatologia, para que a gente não se deixe levar por hipóteses, se deixe levar por imaginações e acabemos saindo de dentro do escopo da Escritura Sagrada. Então toda hipótese, toda a teoria, toda a interpretação teológica, ela tem que buscar sempre o objetivo de possibilitar o entendimento da Escritura, viabilizar o entendimento da Escritura Sagrada. Está subordinado à Escritura. A partir do momento que ele abandona a Escritura e começa a entrar por outros viés, como por exemplo os liberais fizeram isso há muito tempo, entendendo que a Bíblia é mitológica, então não tem que estar vinculado, não tem que estar subordinado à Bíblia, mas pegar a Bíblia e tentar interpretá-la conforme outros conceitos, né? Conceitos antissobrenaturalistas, ou existencialismo, né? Adotado por Bultmann, que entende que a filosofia do viés existencialista ela tem que fazer a leitura da Bíblia, entendendo, demitologizando-a, né? Tirando os mitos do passado e lendo aquilo que pode ser adequado ao conceito existencialista do presente. Então são interpretações que colocam a Bíblia num patamar de igualdade ou até de inferioridade em relação a algumas outras ciências. Então não é a questão que está sendo abordada aqui. Tanto amilenistas, como pós-milenistas, como pré-milenistas, todos têm a Bíblia como um referencial. Tem a Bíblia como o eixo central da sua interpretação. E aí buscam viabilizar o seu entendimento. Os amilenistas, criticando o excesso de literalismo e os excessos de imaginação dos quilistas do passado, propõem o amilenismo, visando, a gente vai ver aqui, vai ler um texto de Orígenes, em que ele explica a sua abordagem alegórica, porque ele adota essa abordagem alegórica. Os pós-milenistas que leem o alegorismo, mas de uma forma mais otimista, entendendo que a igreja está responsabilizada pela implantação do milênio. E os pré-milenistas que leem literal, e entendendo que o milênio será instaurado para o futuro e a igreja tem que se responsabilizar pelo seu papel de pregação do evangelho a toda criatura, porque está próximo o tempo da instauração do milênio, está próximo o tempo do arrebatamento. Para os pré-tribulacionistas está próximo o arrebatamento, para os mid-tribulacionistas está próximo o tempo em que se levantará o anticristo e a igreja será perseguida e martirizada. Para os históricos, os pré-milenistas históricos, está próximo o tempo que a igreja será martirizada e enfim Jesus virá instaurar o milênio. Tá certo? Mas todos eles tendo a Bíblia como eixo. Essas interpretações têm a Bíblia como eixo de sua interpretação e querem viabilizar o entendimento a ela. Então o texto de João Calvino que eu vou ler está naquele livro que eu já citei há pouco tempo atrás, tá certo? Instituições da Religião Cristã de João Calvino, tomo 2, tá certo? Na página 458. A página 458, João Calvino diz: por mais que tenhamos proveito na meditação destas coisas, reconheçamos que ainda estamos muito atrasados e como que nas raízes mais profundas, se compararmos a concepção de nossa mente com a sublimidade deste mistério. Olha aí o antagonismo que ele propõe entre a possibilidade da nossa mente, tá certo? A possibilidade da nossa mente e a sublimidade desse mistério. Então qual é a noção aí? Que nós estamos muito aquém dessas revelações. Até o próprio apóstolo João estava muito aquém das revelações que estavam diante dele. Por isso ele coloca numa questão de comparação. Isso é semelhante a. Ele tenta estabelecer, imagine só a tarefa que João teve diante dessas revelações, né? Uma tarefa, foi um grande privilégio, mas foi por outro lado uma coisa extremamente difícil. Porque ele teve o encargo de procurar uma analogia entre as coisas celestiais e aquilo que nós poderíamos comparar aqui na Terra. Então, para começar, o plano terrestre está muito aquém do celestial. E aí João Calvino aproveita. A nossa mente está muito aquém da sublimidade das revelações. Então o Apocalipse, né, as interpretações escatológicas do Apocalipse, serão sempre uma possibilidade. Estarão sempre aquém da revelação real. Então o que lançamos aqui é diante da revelação que João nos deu, as possibilidades de interpretação, de entendimento dessa revelação, para aguardarmos a revelação final. Então todos estão alertando sobre, temos que aguardar a revelação final. Como? E aí o amilenista propõe, tem a sua proposta de como ele está aguardando o cumprimento. O amilenista, a sua proposta, o pós-milenista, a sua proposta,
tá certo? Ele aguarda a revelação sublime final, pregando o evangelho a toda criatura e estabelecendo o milênio. É a sua proposta. O pré-milenista, né, tribulacionista, diz: vamos pregar o evangelho a toda criatura porque logo virá o arrebatamento. O mid-tribulacionista diz: vamos pregar o evangelho a toda criatura porque logo virá a grande perseguição, a última grande perseguição e o martírio da igreja. O histórico diz: vamos pregar o evangelho porque logo virá a grande perseguição e a instauração do milênio com a parousia, com a vinda de Cristo. Tá certo? Mas todos estão focados nisso. A sublime revelação será revelada totalmente, né, será completamente compreendida quando o Senhor mesmo vier trazer o entendimento dela. Então está muito aquém nossa compreensão com a verdade sublime dessa revelação, desse mistério, como diz João Calvino. Por isso, tanto mais devemos manter a sobriedade. Então isso que tem faltado em muitas palestras de escatologia. Isso que tem faltado em muitos irmãos aí, muitas irmãs que vão pelas igrejas instaurando pânico nas pessoas, instaurando terror, fazendo terror escatológico. Isso não tem utilidade. É muito melhor, é muito mais proveitoso esclarecimento, entendimento, porque o Apocalipse é um livro de consolação. O Apocalipse é um livro de consolação. E a escatologia se presta a esclarecer o Apocalipse a partir essas hipóteses de interpretação. A, pós ou pré-milenista. Tá certo? Pré-milenista, pré-tribulacionista, mid e pós-tribulacionista. Então o que acontece? O grande objetivo é deixar a igreja alerta. É impulsionar a igreja a cumprir a sua tarefa. E estar esperando pelo cumprimento da grande promessa. Como o Senhor cumpriu as outras promessas, esta promessa também será cumprida. Porque nós cremos em tudo aquilo que o Senhor já fez, já realizou e aquilo que vai realizar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o plano escatológico ele é completamente referendado por todas as promessas de Deus já cumpridas, já realizadas. Então aquele que propõe uma palestra de escatologia tem que trazer renovo para a igreja. Ele tem que trazer conscientização para a igreja. Tem que trazer um avivamento da fé da igreja. Tá certo? E um alerta também. Um grande alerta, porque a escatologia, o Apocalipse, servem para trazer um alerta, deixar a igreja atenta, para que ela esteja dentro do grupo das 5 virgens prudentes e não das 5 loucas. As 10 virgens, todas esperavam o esposo, mas 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes são aquelas que estão alertadas e que creem nessa mensagem, né, que tem azeite na botija, para que quando ouvir a voz, aí vem o esposo, acender as suas lâmpadas e participar então participar então do reino do Senhor. Então temos aí a questão da sobriedade. Por isso, tanto mais devemos manter a sobriedade, para que não ocorra que, esquecidos de nossa medida para voar alto com maior audácia, o brilho da glória celestial não nos ofusque. Sentimos também como move o desmensurado desejo de saber mais do que nos é permitido. Existem coisas na escatologia, no Apocalipse, que elas têm que ser colocadas como hipóteses, não como certezas, como se estivéssemos fazendo um cálculo matemático. Não é possível. Elas estão além de nós. João, que estava perante elas, ao qual o Senhor estava mostrando-as, né? Que ouviu a voz, a porta aberta no céu, a voz dizendo: vem e vê, e foi transladado ao mundo espiritual e foi mostrado diante dele. João, diante de certas coisas, não teve total certeza. João, diante de algumas revelações, teve que se calar, como os 7 trovões, quando desce o anjo do céu com o livrinho na mão e é ouvida a voz dos 7 trovões, e João ia escrever e a voz disse, né, não escreva. Então você vê, existem coisas no Apocalipse que são reveladas, né, como João fala, aqueles que estiverem diante da perseguição do anticristo vão saber qual é o seu sinal, vão saber qual é a sua marca, e vão negar, ou vão aceitar, mas conscientemente. Agora tem coisas que são ocultas, a voz dos 7 trovões, acerca do tempo do fim, acerca das últimas revelações, e João registrou apenas que elas aconteceram, mas não que disseram, teve que ser ocultado. Então tem coisas que tem pessoas que querem saber mais do que é possível saber, e aí começam a desenvolver hipóteses, maluquices, loucuras, e implantar isso na igreja e causar confusão. E aí consequências, por exemplo, muitas pessoas que eu conheço e que têm medo de Apocalipse,
tem medo das revelações, né? Em vez de ler Apocalipse, ela lê até Judas e volta para Gênesis. Por quê? Medo implantado por pessoas irresponsáveis, né? Ou muita confusão, muita loucura. A gente vemos as seitas trabalhando aí na questão das interpretações errôneas, né, da escatologia, desrespeitando o texto, a lógica do texto. Então quem dá a regra é o texto. Então aquilo que puder ser vinculado ao texto é válido, é uma hipótese válida. Não é a verdade revelada, a verdade é o próprio texto. A possibilidade de interpretação é uma hipótese. Se essa hipótese está vinculada ao texto, ela é plausível. Agora, se ela foge também do texto, ela é rejeitável, completamente rejeitável. Sentimos também como move desmensurado desejo de saber mais do que é permitido, de onde brotam incessantemente questões frívolas e nocivas. Chamo frívolas aquelas que não podemos tirar nenhuma utilidade, mas é ainda pior o segundo tipo, porque os que se deleitam nelas se enredam em especulações perniciosas, e é por isso que eu as chamo nocivas. Então vemos aí como é perigoso se deixar levar por hipóteses e começar a imaginar muita coisa desvinculadamente do texto. Então tudo que for proposto tem que estar vinculado, subordinado ao texto. A teologia é serva da Bíblia. O dia que a teologia levanta sua cabeça para começar a especular fora da Bíblia, ela é desprezível, tá certo? Ela é descartável. Toda teologia é serva da Bíblia. Ela serve somente para tentar tornar mais viável o entendimento do texto bíblico. E é por isso que temos essas hipóteses de interpretação, hipóteses plausíveis, nenhuma como verdade final, mas hipóteses plausíveis. E temos então a questão de sermos bastante sóbrios nessas interpretações, tá certo? Então, prosseguindo, vemos aí esse quadro que é bastante famoso, e ele traz aí um plano geral da escatologia num ponto de vista pré-milenista. E aí temos aí todo esse período aqui, ó, todo esse período aqui, abordado pelas 69 semanas de Daniel. As 69 semanas, a primeira semana, tá certo? As 7 semanas, 49 anos, 7 semanas de ano. O início da contagem com a ordem para a construção do templo, como é registrado lá em Daniel, tá certo? E aí alguns historiadores, divergência de historiadores, né? São questões muito difíceis de analisar. Então, existe divergência nessas questões aí. Mas divergência que não chega até o ponto de negar aqui a doutrina. Então, são algumas divergências. Então, por exemplo, existem alguns que entendem que a ordem deu-se início no tempo de Artaxerxes. Então, Artaxerxes, a expedição da ordem para a construção do templo. Então, a construção do templo e o início da contagem das 70 semanas de Daniel. As primeiras 7 semanas, 49 anos. As 62 semanas seguintes, 484 anos. Que vão aí desde a construção da reconstrução do templo, na época de Zorobabel, até a morte e ressurreição de Cristo. Até a morte e ressurreição de Cristo. Então, a contagem desse tempo dá as 7 mais 62, 69 semanas. Então, isso aqui é o tempo das 69 semanas, conforme revelado a Daniel. Vai desde a reconstrução do templo até a morte e ressurreição de Cristo. Após esse tempo aqui, é um período não visualizado por Daniel. Aqui é a interrupção das 69 semanas. Antes de cumprir essa 70ª, ela foi interrompida. Por quê? Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, por isso, deu-se interrupção da contagem das 69 semanas. Em vez de realizar-se a 70ª semana em seguida, ela foi interrompida. E foi enxertado na videira o jambuzeiro bravo chamado igreja. Tá certo? E a igreja, o enxerto, né, na videira, ela é também caracterizada como o tempo do parêntese profético. Então, o tempo de história da igreja, ele pode ser visualizado como um parêntese na história natural de Israel. A igreja é enxertada na história de Israel. A igreja gentílica. E aí a igreja está vivendo esse tempo aqui, o parêntese profético. Quando o parêntese profético vai se fechar? Quando a igreja for arrebatada, segundo os pré-tribulacionistas. Tá certo? Na visão pré-tribulacionista, o parêntese se fecha quando a igreja for arrebatada. Ok? Então o arrebatamento da igreja é o fechamento do parêntese profético. E aí temos aí o início dos primeiros 3 anos e meio, a falsa paz, tá certo? E os últimos 3 anos e meio, que é
a grande tribulação, período qual que Jesus trata dele como uma abreviação. Em vez de serem os 7 anos de grande tribulação, de grande perseguição, serão 3 anos e meio de grande perseguição e 3 anos e meio de falsa paz. E aí no final, os 1000 anos aqui, o milênio, tá certo? A parte azul ali, o milênio, a instauração do milênio. A visão pré-milenista é, na verdade, o ponto de vista mais antigo dentro do cristianismo, sendo mesmo afirmado desde os representantes da patrística, que são a ala mais antiga, aí, primeiros ao tempo apostólico, com a morte dos apóstolos, seus continuadores, que são chamados também da época da patrística, tá certo? Da defesa. Eles trabalhavam muito mais a questão apologética do que a questão escatológica, conforme o quadro que vimos na primeira aula. Então a época patrística, com o passar do tempo, desenvolveu-se uma visão chamada de quiliasmo. E aí temos ali o quilias, a palavra ou quilias, do grego, tá certo? Que significa 1000. Quilias, né? Que terminou por exagerar. Então o problema não é ser quiliaça, o problema é ser quiliaça aloprado. Vamos colocar assim, né? O problema não é ser quiliaça, o problema é ser quiliaça aloprado. É não ter aquele princípio, por exemplo, que eu acabei de ler em João Calvino, não ser sóbrio. Então essa falta de sobriedade, essa curiosidade por saber o que não é possível saber agora. E essas hipóteses, essas diversas hipóteses levantadas aí, sem responsabilidade, sem sobriedade, acabam por estragar as possibilidades de interpretação. Tornar a interpretação extremamente fora da Escritura Sagrada, desrespeitosa em relação às afirmativas da Escritura Sagrada, o que acabam destruindo com essas interpretações, né? Acabam levando elas à beira da heresia ou adentrando até a heresia mesmo. Terminou por exagerar a visão sobre o milênio, o que levou muitos pensadores a rejeitar esse ponto de vista com o nascimento do amilenismo. Primeiro o antiquiliasmo e, naturalmente, o amilenismo. A escola pré-milenista é, em seu bojo, de linha futurista e literalista. Leia o milênio de forma literal, fazendo uso da alegoria apenas em pontos específicos da Bíblia. Essa escola subdivide-se em dispensacionalista e histórica. Tá certo? Então temos aí o esquema pré-tribulacionista. Esquema pré-tribulacionista dispensacionalista, que é um dos esquemas da abordagem pré-milenista. Certo? Um dos esquemas da abordagem pré-milenista. Temos aí o tempo, o desenvolvimento das épocas históricas. O parêntese profético, o arrebatamento, os 3 anos e meio de falsa paz. O mid-tribulacionista diz, a igreja continua nesse período. O pré-tribulacionista diz não, a igreja será arrebatada, parêntese profético, a igreja é arrebatada e dá-se início ao governo do anticristo. O mid diz não, a igreja continua e entra pelo período do início do governo do anticristo, sendo martirizada, quando então inicia-se o período chamado de grande tribulação, de fato, né? Pedro Jesus disse que é abreviado, e só depois vindo a parousia com a igreja daqueles que foram martirizados. E o histórico diz, não, a igreja passará por todo esse período aqui, sendo martirizada no final, totalmente martirizada no final, quando então aqueles que estão em glória virão com Cristo na parousia instaurar o milênio. E todos eles creem no milênio literal. Os 1000 anos que serão vivenciados aqui na Terra de forma literal. Tá certo? Temos o milênio, o juízo final e o tabernáculo, que é o novo céu e a nova terra. E algumas leituras aqui, para colaborar, dizem: o prefixo pré significa primeiro. Traz a ideia daquilo que vem antes. A ideia é que Cristo antes do milênio, Cristo vem antes do milênio. O milênio só se iniciará após a vinda de Cristo. Esse é o ponto crucial que faz o pós-milenista ser diferente do pré-milenista, tá certo? De modo geral, as igrejas pentecostais são praticamente todas pré-milenistas. Esse esquema, de certa forma, é bem claro, simples e definido. Seu principal perfil é fácil de ser discernido. Um dos seus maiores problemas é que ele se divide em 2 posições escatológicas. E assim fica difícil de compreender qual é o pré-milenismo genérico e os respectivos aspectos específicos de seus subtipos. Antes de comentarmos sua principal doutrina, vamos resumidamente mostrar uma visão panorâmica de seus principais aspectos. Uma visão panorâmica
de seus principais aspectos, antes de vermos aqui a questão dos defensores. Mesmo antes do desenvolvimento da teologia do Novo Testamento, podemos encontrar fortes indícios da crença numa iminente vinda dramática de Cristo, envolvida com os eventos dramáticos e cataclísmicos. Tudo indica que o que chamamos pré-milenismo era a crença dominante da Igreja Apostólica, primeira igreja. Numa época em que os crentes criam firmemente no fim do mundo e na parousia de Cristo. Eles aguardavam para breve a volta de Cristo para estabelecer um reino de paz. Essa crença parecia ser mais acentuada no grupo de cristãos vindos do judaísmo, que pensavam que Jesus em vida iria restaurar o reino de Israel. Então, temos aí a memória que os primeiros cristãos, a base, né, da igreja apostólica, era judaica. Paulo mesmo, quando vai pelas terras evangelizando, primeiro ele evangeliza numa sinagoga. Ele vai na sinagoga da cidade, evangeliza, prega Jesus por meio do Antigo Testamento, né, mostra do texto do Antigo Testamento que falam de Cristo. Isso provoca uma confusão dentro da sinagoga, com uma ala aceitando e outra rejeitando. A ala que rejeita expulsa aqueles que aceitaram a pregação do apóstolo. Aqueles que aceitaram a pregação torna-se a base da fundação da igreja cristã dentro dessa cidade. Então a base das igrejas era judaica, principalmente, vamos colocar aqui apenas, não uma certeza absoluta, mas uma hipótese, o presbitério da igreja geralmente era judaico, que eram pessoas que vêm de dentro de uma sinagoga e que conhecem o Antigo Testamento, que podem inclusive ter escopo para um ensinamento cristão, porque eles observam o cumprimento do Antigo Testamento, tudo aquilo que indica o Messias e Jesus como o Messias, aquele que cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento. Então eles são a base da igreja. Então esta primeira base da igreja, a igreja apostólica, né, a primeira igreja, ela era constituída principalmente de judeus, de uma abordagem judaica. Não judaizada, tá? Porque a questão judaizante, que vimos Paulo em Gálatas trabalhando contra ela é uma questão de tentar implantar a lei de Moisés entre os gentios. Então essa é outra questão, a questão judaizante. Agora, quando falamos que a base da igreja é judaica, dizemos de judeus que aceitaram Jesus como Messias e aceitaram a salvação através de Cristo Jesus. E eles constituem a primeira igreja. E essas pessoas tinham esse ponto de vista em relação ao fim dos tempos, que Jesus viria restabelecer Israel. Então essa era a primeira expectativa. Então esse é o primeiro pré-milenismo. Esse primeiro pré-milenismo diz: Jesus virá em breve restaurar Israel e estabelecer 1000 anos de reino. Então esse é o primeiro ponto de vista pré-milenista, muito vinculado ainda a esse pensamento judaico. Não judaizado naquela questão de Gálatas, mas esse pensamento judaico por causa desses cristãos vindos do judaísmo, mas que aceitaram Jesus como Messias. A salvação não é através de Moisés e Jesus, é através de Jesus. Essa crença parecia ser mais acentuada no grupo de cristãos vindos do judaísmo, que pensavam que Jesus, ainda em vida, viria restaurar o reino de Israel. Não esperavam que o reino fosse estabelecido no plano pós-milenista, de forma gradativa, mas num flagrante de uma só vez. Essa crença continuava acentuada em épocas pós-apostólicas, mas não para tão breve como pensavam antes no período apostólico. É que os crentes ficaram um tanto decepcionados pelo fato de Jesus não ter vindo numa época breve dentro de suas expectativas. Então, sempre essa questão da expectativa da vinda de Cristo. E na verdade, esse é o modo mais saudável de se viver. É a forma mais certa de se viver, aguardar Jesus para este momento. Por quê? Existem duas abordagens da volta de Cristo, da vinda de Cristo. Cristo pode vir geral para todos, tá certo? E aí o pré-tribulacionista, pré-tribulacionista diz o arrebatamento. Jesus arrebata a igreja, tá certo? A igreja, então Jesus veio para quem? Para a igreja. Arrebatou a igreja, um coletivo. Ou Jesus pode vir individualmente, só para você. Quando? Na morte. Você morre. Agora você morre na expectativa do Messias, então você vai para a glória. Você está em comunhão com o Senhor Jesus, você é salvo por Ele, tá certo? Você está salvo através do sacrifício dele, e você está na expectativa da sua vinda. E aí quando você está nessa expectativa, mesmo que você morra nela, sem vivenciar o arrebatamento, né? Ou
conforme o Mide, né, sem ver a perseguição e morrer no martírio, mas você morreu com a expectativa do Messias. Então você se encontra com ele e juntamente com os demais que morreram na mesma expectativa, você vê o cumprimento das promessas. Como todos os irmãos que morreram no Antigo Testamento viram quando Jesus morreu, né, e mostrou para eles ali as promessas sendo realizadas. Porque o Antigo Testamento todo, as pessoas morrem na expectativa do Messias que virá. Então a semente da mulher que virá esmagar a cabeça da serpente. Eles morrem na expectativa do Messias. Quando Jesus Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário e morre, ali é o cumprimento da promessa deles. Olha, veja, eu vim e eu morri para dar salvação a todos vocês. Ninguém é salvo por suas obras, todos são salvos por Cristo. Então Cristo cumpriu a promessa feita a todos os santos do Antigo Testamento. Do Novo Testamento a gente está na mesma expectativa da volta de Cristo Jesus. Cristo virá, a vinda dele. Agora o que acontece? Se morremos antes de vivenciar o arrebatamento, morremos na expectativa dele. Vamos para a glória aguardar o cumprimento. Quando Jesus Cristo de fato arrebatar a igreja, aqueles que estiverem no momento vivos vão ver o arrebatamento, na expectativa sempre do Senhor Jesus. Vão participar do arrebatamento. Aqueles que cansaram de esperar vão ser pegos de surpresa. E aí é onde é a abordagem, diversas vezes reiterada nos evangelhos, do servo que está esperando o seu Senhor. O servo que está esperando o seu Senhor. Aquele o qual o Senhor, quando vier, achar fazendo essas coisas. Achar cumprindo a palavra de Deus. Achar mantendo sua fidelidade. Aqueles que não mantêm sua fidelidade serão pegos de surpresa e será triste para eles esse dia. Tá certo? Então serão surpreendidos de uma forma negativa. Então não é problema morrer esperando a volta de Cristo. Como os primeiros judeus fizeram uma hipótese. Jesus virá e estabelecer o reino de Israel. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Cadê Jesus? Não veio. Tudo bem, a sua hipótese estava errada. Jesus virá num outro momento. Não será esse momento. Mas você morre nessa expectativa. E você se encontra com ele na glória. E quando você estiver na glória, nenhuma questão não será mais necessária. Você está com ele na glória e verá qual é o plano dele. O plano dele é melhor do que o nosso. Então nós temos que morrer na expectativa do cumprimento das suas promessas, as promessas dele. E não na expectativa da nossa hipótese. A nossa hipótese é somente uma possibilidade de interpretação. O que interessa é a verdade de Deus. Interessa aquilo que ele prometeu e que ele irá realizar. Porque ele tem poder para isso, para realizar suas promessas, para cumprir suas promessas. Com o fim da igreja apostólica, iniciou o período dos pais da igreja, os apologistas, os quais de certa forma se omitiram a fazer muitos comentários dentro desse tema. Mesmo assim, nem todos se silenciaram. Justino Marte, que viveu em Éfeso por volta do ano 100 a 165, veja só, 100 a 165 da era cristã. Muito próximo aí, né? João morre por volta do ano 100. Então João morre aí no ano 90 da era cristã. Então o que acontece? É próximo do apóstolo João. Então João morreu um pouco tempo depois, aí vem os personagens Policarpo, né? Continuador natural aí da obra de João, Justino, né, que se converteu também por essa época, muito próximo. Argumentou que a crença na ressurreição era algo indispensável à fé cristã. Para ele, os que não tinham essa crença não eram dignos de serem chamados cristãos. Veja só a importância dessa fé, a importância dessa expectativa. Acerca do Apocalipse, ele fez o seguinte comentário: um homem dentre nós, de nome João, um dos apóstolos de Cristo, profetizou em uma revelação que lhe foi feita de que aqueles que confiassem em Cristo passariam 1000 anos em Jerusalém. Essa é a hipótese dada por ele, a forma como ele entendeu o texto. E que depois da ressurreição universal e eterna de todos ao mesmo tempo, terá lugar o juízo. Sendo assim, é certo crer que a crença no milênio literal é bastante antiga e tem envolvido nomes de grandes expoentes da fé cristã, como Justino. Ele coloca aqui Orígenes também, mas Orígenes é mais da escola alegorizante, a gente vai ver no texto dele. Pápias, ou Papias, não sei direito aqui qual é a pronúncia. Irineu, vamos ver um texto de Irineu, que ele afirma isso. Irineu é milenista, literal, tá certo? Pré-milenista, literal, no sentido ainda daquela interpretação quiliasta do sábado milenar. 6.000 anos, ele entende que em algum momento dá-se ao cumprimento dos 6.000 anos de história, e o ano 7.000 será o ano
do milênio. Então é outra hipótese. O que nós temos que entender aqui? O cara, isso não se concretizou, não errou, ele é um herege. Não, isso é uma hipótese. Ele levantou essa hipótese de interpretação, ele entendeu que era dessa forma. Agora o que acontece? O que diz que se estamos salvos ou não é as hipóteses teológicas, é Jesus, é a graça de Deus. Então todos esses caras que levantaram essas hipóteses, isso não era todo o cerne da sua teologia. A sua teologia está centralizada em Cristo, a salvação em Cristo. Agora, com relação às outras coisas, como João Calvino mesmo disse, são verdades sublimes, muito distantes de nós. Então o que acontece? O que levantamos em relação a elas são algumas hipóteses. Temos aí, por exemplo, essas 3 hipóteses que estamos estudando aqui. O amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. E o pré-milenismo subdividido aí nessas outras subdivisão de hipóteses dentro da sua escola. Aí o que acontece? São hipóteses de interpretação. O que elas têm que visar sempre? Te alertar, te colocar alerta com relação à importância dessa palavra. De conscientizar da importância e da veracidade dessa palavra. Dessa revelação do Apocalipse. Agora, a hipótese não pode ser defendida a tal ponto de se contrariar alguma verdade bíblica, ou de se mergulhar, se desenvolver demais essa hipótese, essas possibilidades, ao ponto de construir coisas que começam a se dissociar da verdade bíblica. Então ele entendeu essa hipótese na época dele. A gente vai ver o texto de Irineu, como ele defende isso. 6.000 anos de história, o ano 7.000, 6.000 anos de história, o ano 7.000 o ano sabático, é o milênio. Ele defendeu isso. Acertou? Claro que não. Mas foi uma hipótese defendida, e o principal que tem que ficar guardado disso é que ele entende o milênio de forma literal também, como outros entendem. Justino entendia, Pápias, Irineu, Lactâncio e outros entendem o milênio de forma literal, instaurado por Cristo na Terra, que será instaurado por Cristo aqui na Terra. Então essa é a questão. Quando será? Esta é a maior ressalva que tem que existir dentro das escolas de interpretação. Jesus nos deixou muito alerta com relação a isso. Não sabemos a data da sua vinda. É quando ele virá instaurar o reino. Não sabemos, não é dado saber. Nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Porque Jesus estava na condição humana nessa época. Jesus veio, encarnou, ele, como diz na Kenosis, ele veio e encarnou. E quando ele estava no seu estado aqui humano, cumprindo a sua missão na terra, como servo de Deus, como sacrifício vicário por nós, quando ele deu a sua vida na cruz do Calvário, no estado humano em que ele estava, não lhe era dado saber. Então ele não mentia, não lhe era dado saber nesse estado humano em que estava. Hoje, assentado à destra do Pai, aí com certeza sabe, mas não importa nós sabemos isso. Ele virá como ladrão, ele mesmo diz. O ladrão vem quando ninguém espera. Então logo, a expectativa da sua vinda, isso é saudável. Jesus pode vir agora, ou para o grupo, a igreja inteira, ou para mim, com relação à morte. Então temos que estar sempre alertas. Essa é a mensagem, estar sempre alertas. E todas as escolas defendem essa ideia, estar sempre alerta. Mesmo com essas hipóteses diferentes, estar sempre alerta. Justino entendeu o milênio vivido 1000 anos em Jerusalém. Irineu entendeu, após 6.000 anos de história, o ano 7.000 será o reino milenar. As hipóteses falharam? Falharam, mas o principal dela está preservado, está alerta. Jesus virá. Então Justino dividiu os cristãos no seu tempo em 2 categorias: os que esperavam o reino terrestre de Cristo e a que não tinha esperança em nenhum milênio futuro. Para ele, Jesus iria reinar na Nova Jerusalém, que futuramente seria edificada no mesmo local geográfico da antiga Jerusalém. Ele argumentava que a primeira categoria de cristãos era ortodoxa e a segunda era relapsa, possuidora de uma fé incerta. As profecias do Antigo Testamento eram interpretadas de forma literal por Justino. Sendo assim, ele afirmava que as profecias do Antigo Testamento, que falam da glória futura do povo escolhido, se cumpririam no reino de Cristo e não na consumação final dos tempos. Esse conceito de Justino recebeu o nome de quiliasmo. Veja aí o nascimento do chamado quiliasmo, o quilias, conforme eu vi na leitura lá, os 1000 anos literais. Quiliasmo. Então o problema não é ser quiliasta, o problema é ser aloprado. É não ter respeito, não ter limite na sua
na sua construção de hipóteses, né? Na imaginação, deixar a mente voar e construir coisas absurdas, coisas loucas que vão envergonhar o Evangelho. Então, alguns quiriastas começaram a deixar a sua imaginação muito solta, não tiveram sobriedade, como João Calvino disse, e começaram